Olá, rubro-negros pelo mundo. Meu nome é Cícero André, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, como os portugueses viram a troca de Rogério Ceni por Renato Gaúcho no Mengão, Arão no Benfica e como os portugueses viram aí o jogo de ontem, a vitória do Mengão. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, as suas repercussões aqui em Portugal e sobre o futebol português. A parceria do canal Futebol Team Game é o melhor jogo de futebol na internet. Para clicar e jogar, link aqui na descrição. Vou falar para vocês aqui primeiro, como eu vi o jogo de ontem aqui na TV Portuguesa, o Canal 11. O Canal 11 é a TV da Federação Portuguesa de Futebol, é uma televisão aberta que passa e transmite alguns jogos do Campeonato Brasileiro. Eles sempre privilegiam jogos dos treinadores portugueses, o Antônio Oliveira, do Atlético Paranaense, e o Palmeiras, do Abel Ferreira. Porém, eles têm privilegiado os jogos do Flamengo em função da audiência do torcedor do Flamengo aqui. E em função também de muitos portugueses passarem a torcer pelo Flamengo depois da passagem pelo Jorge Jesus pelo Flamengo, enfim, que foi de fato uma verdadeira coqueluche aqui em Portugal. Né? Falando primeiro, pessoal, do pré-jogo que eles fizeram. Né? Para quem não sabe, os comentaristas portugueses são sempre muito bem preparados aqui. Eles fazem um estudo prévio dos times. Não sei, há muito tempo que eu não vejo aí no Brasil as transmissões dos narradores, dos comentaristas brasileiros aí quando passam jogos do exterior. Mas aqui eles acabam sabendo muito do brasileiro, eles acabam sabendo muito do Campeonato Brasileiro. E uma das coisas que foi muito comentada aqui foi a troca de Rogério Ceni por Renato Gaúcho. Né? Então, queria trazer para vocês, não necessariamente é a minha visão, é a visão dos comentaristas portugueses. Né? Primeiro, criticaram muito a cultura que existe no Brasil de se trocar técnico a toda hora. Né? Falaram que isso é uma coisa inconcebível, assim, a pouca chance que se dá de fato aos treinadores brasileiros, que algumas derrotas ou alguma coisa que saia fora do controle, que a primeira opção é de se trocar os treinadores, o que é muito diferente aqui na Europa. Então, não de forma delicada, de forma educada, criticaram bastante essa cultura do futebol brasileiro, né, de fazer isso, de se queimar os técnicos quando os resultados não vêm, né, com uma visão de pouca visão de médio a longo prazo, pensando as coisas só a curto prazo. Inclusive, falaram muito aí da nova lei que tentava melhorar isso no Campeonato Brasileiro, que no Campeonato Brasileiro só poderia se ter 2 técnicos, né, só poderia se demitir um técnico ao longo de toda a jornada, né? E falaram que isso, pelo que está acontecendo no Brasil, não tá logrando êxito de fato. Né? Enfim, o técnico do Cuiabá, por exemplo, no primeiro jogo, no jogo que ele empatou, ele já foi demitido. Criticaram a demissão do Rogério Ceni, dizendo que não entendiam muito por que ele de fato foi demitido, né? Porque o time do Flamengo tinha um bom padrão de jogo, Rogério Ceni tinha conquistado o título brasileiro do ano passado, que tinha conquistado uma Supercopa, que tinha conquistado o regional, e que para eles não tinha muito sentido se demitir o técnico. Né? Aí falaram também, não, tudo bem, o Flamengo vem de 2 derrotas e em 8 jogos perdeu 4 jogos. Mas eles disseram que não entendiam como o Flamengo, tendo aí tantos desfalques em função da seleção brasileira, como que poderia ser por resultados a demissão de Rogério Ceni, né? A demissão do treinador que vinha ganhando títulos aqui, que eles, enfim, não conseguiam entender. Né? Disseram que havia muita cobrança por parte da torcida e imaginavam que essa cobrança era muito em função do amor de
da torcida do Flamengo em relação ao Jorge Jesus, né? Que se esperava aí, que entendiam até certa forma, em função da passagem meteórica de Jorge Jesus, que fosse para qualquer técnico, depois da passagem de Jesus, que fosse para qualquer técnico muito difícil aí a continuidade do trabalho, mesmo eles acreditando que, segundo a régua deles, o Rogério Ceni tenha feito um bom trabalho, né? E aí estranharam muito que, ao invés de tentarem Jorge Jesus, que para que fosse satisfeita a torcida, que tenham trazido o Renato Gaúcho, né? Falaram uma coisa muito importante que muito pouca gente tem falado, e eu tenho falado de outra forma aqui. Renato Gaúcho, com 25... Aí eles falaram nisso, né? Enfim, falaram dos embates com Jorge Jesus, né? Falaram da goleada do Flamengo de Jorge Jesus em relação ao Grêmio de Renato Gaúcho. Falaram uma coisa que até eu não tinha falado, né? Eu tenho falado que o Renato Gaúcho ganhou, ao longo dos 25 anos de carreira, 3 títulos importantes. Eles me lembraram de uma coisa. Falaram que há 25... É impressionante que um técnico, como ele é considerado no Brasil, como o Renato Gaúcho, segundo eles, nunca ganhou um campeonato brasileiro. E, de fato, né, o Renato Gaúcho, ao longo da sua carreira, nunca ganhou um campeonato brasileiro, né? Então, falaram muito sobre isso em relação a essa troca, eles vendo uma troca que, primeiro, que não concordavam com a demissão de Rogério Ceni, né? Falaram, o Renato Gaúcho foi jogador do clube, tem uma identificação grande, diferente de Rogério Ceni, que foi jogador do São Paulo a carreira toda, né? Porém, lembraram que o Renato Gaúcho nunca ganhou um campeonato brasileiro. Aqui em Portugal, pessoal, até em função, como é que eu posso dizer assim, as Copas Europeias não são uma constante na vida dos treinadores, dos times portugueses. Então, Jorge Jesus já falava isso, inclusive, no Brasil. Eles privilegiam muito o campeonato nacional, o campeonato português. Então, assim, talvez por isso eles tenham ressaltado tanto o fato do Renato Gaúcho nunca ter ganho, em 25 anos de carreira, nunca ter ganho um campeonato brasileiro, né? Enfim, talvez também em função das brigas com Jorge Jesus, das discussões com Jorge Jesus, da perseguição, entre aspas, que Renato fez com Jorge Jesus, eles, teoricamente, admitem que é um treinador muito considerado no Brasil, conhecem, talvez, muito mais a partir de 2019, o Renato Gaúcho, mas não entenderam a contratação do Flamengo. Sobre o jogo em si, pessoal, né, Flamengo teve amplo e total domínio da posse de bola, como tem sido em todos os jogos do Flamengo no ano, menos o último jogo contra o Atlético Mineiro. Porém, teve muita dificuldade de ter chances realmente claras de gol, né? Enfim, no primeiro tempo, eles falaram que o Flamengo tem a posse de bola e não consegue, de fato, fazer o gol. Né? Tiveram algumas chances com o Pedro, né? Uma bola que o Everton Ribeiro tocou para o Pedro, achou o Pedro ali, o Pedro fez uma finalização, o goleiro defendeu. Outra do Everton Ribeiro, que ele fez uma jogada de calcanhar para o Isla cruzou, o zagueiro cortou, ele de perna direita chutou para cima, poderia ter sido um outro gol. Algumas poucas situações de gol aconteceram ali, né? Aí eu vou dar um pouco a minha opinião. Acho que o Mauricinho cometeu um grave erro, pessoal. Um erro que, em algumas vezes, o Rogério Ceni cometia também. O time do Flamengo, vocês podem pegar os tapes aí. Não dá certo a ideia de Pedro e Gabigol jogarem juntos, ou de Pedro e Muniz. Esse time, ele é um time imóvel. Ele não pode ter 2 centroavantes na área. Então, assim, fiquei muito preocupado pensando que o Renato Gaúcho tinha a ver com essa formação. Depois, vendo as entrevistas, vi que não foi ele, foi o Mauricinho realmente que colocou isso. E acho que, assim, Flamengo ficou muito abaixo com isso, com 2 postes parados na área. Um sai para fazer a jogada. Os caras não têm essa qualidade para fazer isso. Não é a função deles fazer isso. Esse remendo de colocar 2 centroavantes na área, isso não é a opinião dos portugueses, não. Essa agora é minha, tá? Botar 2 centroavantes na área de o Flamengo jogar com um jogador a menos. Então, Renato, ainda bem que você viu isso ontem, meu caro.
não vale a pena colocar 2 centroavantes, né? Tá sem o Bruno Henrique agora, então vamos tentar Pedro e Gabigol. Pelo amor de Deus, isso nunca deu certo, né? Não faça isso, por exemplo, Renato, no jogo lá tem que ser um jogador móvel, um jogador da área. É assim que esse time do Flamengo joga e é assim que ele está acostumado a falar. Sobre o Muniz, eles falaram assim, teve um lance, não sei se vocês lembram, que o Muniz saiu na frente, o zagueiro, eu esqueci o nome do zagueiro agora, da Chapecoense, cortou, conseguiu ganhar do Muniz na corrida e tomou a frente, tomou a bola dele. Eles falam, nossa, aí eles espinafaram o Muniz. Como é que um garoto de 20 anos perde na corrida para um zagueiro de 33 anos? Zagueiro, inclusive, que jogou muito bem, segundo eles também. E fez uma excelente partida. Mostraram muito aí no banco também a imagem. Você dá esse cortezinho? Mostraram também muito aí, depois do jogo, a imagem do Muniz se lamentando no banco. Não sei se essa imagem passou no Brasil. O Muniz bem chateado no banco, com as mãos no rosto, se lamentando. Parecia até que estava rezando também ali. Mostraram ali muito abatido. De fato, o Muniz não foi bem no jogo, né, no primeiro tempo. Primeiro tempo, pessoal, achei que o Everton Ribeiro voltou com a corda toda. Né, assim, é impressionante o quanto, mesmo não fazendo um bom, o Flamengo não fazendo um bom primeiro tempo, é impressionante a qualidade que o Everton Ribeiro dá no time. Assim. E eles aqui também gostam muito do Everton Ribeiro. Eu acho engraçado que aqui em Portugal, nos jogos do Flamengo, eles enaltecem mais o Everton Ribeiro do que o Arrascaeta. Né? Não que eu ache isso, eu acho que o Arrascaeta é melhor que o Everton Ribeiro. Mas não é a opinião deles aqui. Eles acham o Everton Ribeiro um jogadoraço. Sempre falam muito bem do Everton Ribeiro. O Arrasca, no primeiro tempo, ele tentou, mas ele estava errando muito. Ele estava errando mais do que o convencional. Até porque, pessoal, né, todas as linhas muito baixas do Chapecoense, o Chapecoense praticamente defendia com 11. Né? E aí eles acharam, do primeiro tempo, voltando a eles, que o Flamengo merecia a vitória, porém, a melhor chance de gol foi a da Chapecoense, aquela falha do Léo Pereira. O cara entrou sozinho e o Diego Alves fez uma defesaça de fato. No segundo tempo, o Flamengo veio com a modificação, saiu o Muniz e colocou o Michael, deixando só um cara na área. Aí eu acho que o Flamengo melhorou muito. Eles também viram essa melhoria. Né? Aí o Flamengo teve mais chances mais claras de gol. Né? Enfim, uma cabeçada do Gustavo Henrique no corner que o goleiro fez uma defesaça, né? Uma finalização do Arrascaeta também, uma outra cabeçada do Pedro. O Flamengo voltou melhor porque voltou mais organizado em campo, né? Sem 2 postes, enfim, na área o Flamengo voltou melhor. E aí sai o gol da Chapecoense, uma falta desnecessária. Muito pouca gente está falando disso, do Léo Pereira também. Léo Pereira foi muito mal ontem no jogo, né? Enfim, acho que aí é a opinião minha, né? Assim, ele errou algumas bolas, fez essa falta, estava inseguro, talvez falte a ele confiança para voltar a ser titular do Flamengo, né? E nessa falta o Diego Alves falhou. Diego Alves tem crédito com a torcida, fez o gol. O Flamengo passou por um tempo ali e eles falaram mesmo assim: nossa, o Flamengo tende a perder esse jogo porque aí se perdeu, acho que emocionalmente, naquele momento. Né? Até que tentava, batia na defesa, o Flamengo se desordenou um pouquinho, até que saiu o gol do Arrasca. Daí o Flamengo voltou a subir de produção de novo. Né? O Michael fez um golaço, né? Ele virou como o Cristiano Ronaldo. Né? O Messi jogou ontem aqui no Maracanã. Tudo isso que eu vi nas redes sociais, eles falaram também. Eles estão bem adaptados aí ao futebol brasileiro. Né? E aí falaram do golaço do Michael, e o Flamengo, no final, ainda teve algumas chances de gol contra. Né? Enfim, um chute do jogador da Chapecoense, mais uma chance clara que o Diego Alves rebateu. No rebote, o cara chutou para fora, mas poderia ser o gol ali. Coisa importantíssima que foi dita na transmissão, pessoal. E aí, eu fiz um vídeo que saiu na CMTV também. A CMTV muitas vezes cava notícias, mas é mais uma rede de televisão, a Sport TV, que disse que, em função da não contratação do jogador do Braga e do João Mário,
que Arão pode ser um dos alvos do Benfica para essa janela de transferência. Então, assim, eu já havia dado essa notícia aqui no canal, dizendo que possivelmente o Benfica, segundo a CMTV, né, a CMTV muita gente critica, que fala que faz fake news e tal, né? Então, a CMTV tinha dito isso, que talvez o Benfica pudesse fazer uma investida por Arão. Ontem a Sport TV também disse isso. Pode ser que o Benfica faça uma investida por Arão. Então vamos ficar de muito olho aberto aí, né? Acho que nesse momento específico, em função de toda a confusão que está acontecendo agora, Rui Costa é o novo presidente, parece que Luiz Felipe Vieira foi solto, apesar dele estar proibido de qualquer contato com qualquer pessoa do Benfica, parece que ele não vai querer largar, então tem uma confusão, uma turbulência. Acho que nada vai acontecer exatamente agora. Mas isso pode acontecer sim, pessoal. O que eu achei do jogo, né? Falando um pouco mais de forma livre para dar a minha opinião também. Achei que o Flamengo continua com as mesmas características que o time tem. Um time dominante o tempo todo. Um time que cria mais chances de gol, né? Enfim, o time que tem o domínio, como era em toda a era do Rogério Ceni, menos no último jogo, né? Achei péssimo e acho péssima a ideia de 2 centroavantes no Flamengo. Sempre que acontece isso, o time cai de produção ofensiva e defensivamente, né? Então achei assim a escolha do Mauricinho muito ruim, né? A escolha da zaga, né, pessoal? Também achei ali que na saída de bola, ontem ele mudou um pouquinho, em vez de manter os 2 zagueiros do Felipe Luiz na saída de bola, às vezes ele trazia o Arão e espetava o Felipe Luiz também. Achei que também isso foi uma das coisas que prejudicou o Flamengo. Os zagueiros do Flamengo jogando como jogam, tem que ser jogadores habilidosos. Se você tirar Rodrigo Caio e Arão da zaga e colocar Gustavo Henrique e Léo Pereira, com certeza você vai enfraquecer essa saída de bola. Então, por mais que as pessoas não gostem, eu gostava de Arão e Rodrigo Caio na saída de bola. Acho que são jogadores muito mais habilidosos que poderiam ser aproveitados dessa forma e dar continuidade a isso. Né? Achei que o Flamengo foi muito prejudicado por isso também. Né? Até porque vocês viram que com os 2 zagueiros, como ficou mais frágil a zaga do Flamengo. O Flamengo ontem tomou o gol e teve 2 oportunidades claríssimas de tomar o gol. Eu não lembro outro jogo do Flamengo que o Flamengo tenha tido 3 oportunidades claríssimas aí de tomar o gol. Né? Então, acho que essas peças, a substituição dessas peças foi muito ruim. Né? Acho que o Everton Ribeiro jogou muito, de fato. Né? Assim, o Arrasca, apesar do gol, estava errando muito, mas fez o gol, né? E é um jogador imprescindível para o Flamengo. Acho que o Flamengo cresce muito de produção, tende a crescer muito de produção, né? Tirando o Michael e Vitinho, colocando esses 2 jogadores, e que o Flamengo foi muito diferente depois que tirou os 2 centroavantes da área, pessoal. Né? Fiquei muito feliz em saber que a mexida, que no segundo tempo e no intervalo, o Renato Gaúcho começou a aconselhar o Mauricinho, e que a mexida da troca do Muniz pelo Michael teve o dedo do Renato Gaúcho. Então, assim, fico muito feliz porque, de fato, os 2 centroavantes do Flamengo não dá. Se botar Pedro e Gabigol, não vai dar certo também, como não tem dado quando o Rogério Ceni vinha colocando. E aí fiquei animado em saber que isso foi uma sugestão do Renato Gaúcho. Né? Na entrevista, o Mauricinho falou isso abertamente também. Uma outra questão também, que uma pergunta que foi muito bem feita na coletiva, foi alguém que perguntou se a queda de desempenho hoje poderia ser em função da demissão do Rogério Ceni. Né? Achei legal também, porque às vezes a gente costuma demonizar as pessoas também, do Mauricinho dizendo que, de fato, os jogadores gostavam muito do Rogério Ceni, que estavam acostumados com o trabalho dele, e que, de fato, isso pode ter prejudicado um pouco ali o jogo do Flamengo, porque emocionalmente eles estavam abalados com a saída do Rogério, em função de gostarem do trabalho dele e por terem já convivendo com eles há algum tempo. Então assim, de novo, né, estou
torcendo totalmente pelo trabalho do Renato Gaúcho. Para mim, a partir de hoje, Renato Gaúcho, por vestir o manto sagrado do rubro-negro, é o melhor treinador do Brasil. Para mim, só por isso ele já é o melhor treinador do Brasil, para ser o treinador do Flamengo. Porém, acho que pegaram muito no pé do Rogério Ceni nessa passagem. Achei estranho que alguns influenciadores digitais, depois do jogo, eu sempre dou uma zapeada, né? E aí, em jogos muito melhores do que de ontem, inclusive em vitórias do Flamengo muito mais expressivas, sempre metiam o pau, sempre estavam com o nível de cobrança lá em cima. Ontem, curiosamente, estavam todos calmos. Num deles, até eu vi lá uma pessoa assim: nossa, ô, fulano, você tomou calmante hoje, você estava calmo. Então, assim, acho que houve uma perseguição muito grande ao Rogério Ceni também. Os influenciadores, de certa forma, têm o poder, né, de influenciar a opinião da torcida também. Então, lamento que tenha sido dessa forma e espero, de fato, que eles não sejam tendenciosos nas análises da frente, que não persigam o novo treinador Renato Gaúcho, mas também que não aliviem para eles também em função de tudo que aconteceu com o Rogério Ceni. Né? Hoje tem entrevista do Renato Gaúcho, vou fazer um novo vídeo aí mais tarde, ou quem sabe até uma live falando um pouco sobre isso. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e divida com seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações diárias que fazemos sobre o Mengão, sobre as notícias aqui, como repercutem sobre o Flamengo no futebol português e sobre o próprio futebol português. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.